O nosso Deus é santo, glória a seu nome. Que Ele nos permita a adoração, que Ele seja servido do culto nesta noite e que o seu nome seja glorificado, porque aqui nós viemos para adorá-lo com reverência e santo temor. E agora também vamos meditar na sua palavra e que Ele aplique a sua palavra em nosso coração, como lhe é próprio fazer. Antes de fazermos a leitura, mas você já pode abrir as Sagradas Letras, no livro de Neemias capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero lembrar aos irmãos que dia 1º começa 21 dias de oração. Vai ser mais uma vez aquele tempo abençoado e cheio de graça, como todos já conhecem. Não podemos perder, precisamos mesmo estarmos diante do Senhor e neste momento buscarmos a sua doce presença. Então anote na sua agenda, não perca esse momento, este dia 1º, começaremos os 21 dias de oração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 12, nós leremos a partir do versículo 27, e vamos ler até o versículo 43, e vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares, e os irmãos farão as leituras dos versículos pares, a partir do versículo 27, do capítulo 12, do livro de Neemias. Palavra do Senhor Deus: está escrito: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Azarias, Esdras, Mesulão, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente à escada da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas da banda do Oriente. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananel, e pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías,
Elioenai, Zacarias e Ananias ia com trombetas. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Louvado seja o nosso Senhor. Nós temos hoje o privilégio de meditarmos nesse texto, nesta série que o nosso pastor Francisco deu como direcionamento, como compreensão para a igreja, reconstrução. Hoje falaremos desta reconstruindo com gratidão, com alegrias. É possível que alguns não entendam bem esse texto, e é muito importante esse texto. Outros podem pensar, mas eu não tenho muitos motivos de alegria por tantas coisas que eu já tenho passado. Mas nós temos motivo de gratidão, porque a gratidão em si é um motivo de disposição da alma e não por resultados. Nós podemos chegar diante de Deus em gratidão, em adoração ao nosso Senhor, mesmo que em alguns momentos nós tenhamos passado por lutas, por perdas, por tristezas. E isso só acontece para aqueles que tiveram encontro com o Criador e agora, apesar de lutas, tristezas, podem apresentar gratidão. Aqueles que não compreendem e que não tiveram uma experiência com o nosso Deus, acham um absurdo. Mas nós cristãos que amamos o Senhor Jesus, nós temos motivo de gratidão até mesmo no velório. Temos motivo para agradecer a Deus sempre. Certa feita eu levei os alunos da época ITEPRAN para uma experiência missionária em Iranduba. E nós fomos margeando o rio e visitando pessoas. E chegamos na casa de uma senhora chamada Juscelina, morava só. Casa simples, de palafitas. E havia algumas panelas penduradas, brilhando, que ela tinha areado bem. Um fogareiro. E algumas roupas penduradas. E ela não tinha geladeira. E quando nós entramos para falar de Jesus, ela disse: eu sou do Senhor Jesus. Coisa boa. E nós entramos e dissemos: e como é a vida da senhora? Ela disse: é boa demais. Tenho Jesus aqui. Mas falta alguma coisa para a senhora? Ela disse: de nada falta. Tenho tudo, com muita gratidão. E nós ficamos olhando um para o outro, pensando o que ela tem. Uma disposição de gratidão no relacionamento com o Senhor Deus. Outra vez, há tempos atrás, quando nós tínhamos ainda aqui o pastor Caio, eu vim consolá-lo porque um neto dele havia partido. E eu me preparei para aquele momento. Eu vim em luto para confortar o meu querido pastor. Eu entrei, ele estava sentadinho, alguns lembram disso, lendo as escrituras. Eu disse: pastor Caio, e o senhor está bem? Ele olhou para mim e disse: que pergunta, meu filho? Claro que eu estou bem. Eu fiquei olhando, como que ele está bem? Falei: mas nesse momento, pastor, o senhor está bem? Disse: meu filho, se eu não tivesse nada e estivesse mendigando na beira da calçada e tendo Jesus, eu já estaria bem. Eu estou muito bem. Eu sei para onde ele foi. E começou a confortar o meu coração. Quando nós entendemos a gratidão, a disposição, é muito mais do que alguém que tem um pensamento positivo. É muito mais do que uma palestra de coach, não desvalorizando o coach. É muito mais do que ser entusiasta. É ter aqui no coração uma transformação que veio do coração do Pai. Agora, esse texto ainda diz mais do que eu estou conseguindo expressar.
perceba o que aconteceu. Aqui no capítulo 12, é o capítulo qual nós temos os relatos de Neemias, na primeira pessoa, eu. Ele estava relatando, e relatando a alegria, com muitas alegrias e com gratidão no coração. Havia terminado a reconstrução dos muros, e agora eles vão consagrar os muros a Deus. Neemias havia sofrido, o povo havia sofrido, havia passado um tempo muito difícil, eles correram risco de vida. Agora era o momento da dedicação dos muros. Então, ele nos conta que foi feito dois cortejos, um dirigido por ele e outro dirigido por Esdras. E eles andaram a cidade toda, tocando trombetas, louvando a Deus, e marcaram o ponto de encontro: nos encontraremos na casa de Deus. E nesse desfile, se você perceber, no versículo 31, nos diz que eles começaram na porta do monturo, do esterco, do lixo, e terminaram na porta da igreja. Para eles, cada ponto aqui era muito bem conhecido e tinha uma história. E depois eles continuaram marchando pela cidade, e foram convocados os levitas, os sacerdotes, as mulheres, os meninos, todos convocados para apresentar a Deus a gratidão pela reconstrução, ou pelo reinício, ou pelo recomeço, depois de um período muito difícil. Fizeram esse cortejo e foram passando, se você observar versículo 37, na porta da fonte, na escada de Davi, onde levanta o muro, na porta das águas, e depois eles dividiram o povo. O outro grupo foi para a torre do forno, desceu a porta de Efraim, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Ananel, a torre do Sem, a torre do gado, e pararam na porta da guarda e se encontraram na igreja. Quando você lê esse texto com tantos nomes, alguns olham e dizem: e daí? Bom, pode ser até uma boa indicação para dar nome nos filhos, né? Mas para aquele povo, tudo era muito significativo. Por que era tão significativo? É preciso celebrar. Nós precisamos aprender a celebrar, porque muitas vezes nós temos metas, e nós alcançamos parte da meta, então não foi a meta completa, ficou uma derrota. Normalmente nós conseguimos observar os pontos negativos e fazemos críticas e queremos que as coisas mudem, porque nós achamos que elas precisam mudar, e nós não conseguimos enxergar pontos de gratidão, que é uma disposição da lembrança do coração pelo Deus que nós temos. Nós temos motivos de gratidão. Você chegou aqui hoje depois de um período de pandemia, de dificuldades, de ameaças, de insegurança, e agora nós estamos adorando a Deus com 30%, me parece até mais. Graças a Deus. Apesar das lutas, nós estamos vivos, e há motivo de gratidão e de buscar a Deus. Quando este povo, para você saber um pouco da história, Salmo 137, nos conta que quando esse povo estava no cativeiro, as pessoas pediam para eles: cantem, louvem, e eles diziam: como nós poderíamos entoar um canto ao Senhor nessa terra estranha? Não havia culto, foi um período longo sem adoração. Agora era a oportunidade de adorar a Deus. Depois de 70 anos do cativeiro, que foram levados o melhor da terra, o melhor dos jovens, os mais saudáveis, os mais estudiosos, os mais inteligentes, as mais bonitas, que ficou na terra apenas a plantação que restou, os deficientes, os velhos, os excluídos, os necessitados.
Depois de anos, não havia segurança em morar em Jerusalém, porque o muro havia sido derribado, e alguns levitas foram morar aos redores, porque eles não tinham segurança em morar em Jerusalém. Anos depois, período de Jeremias e Ezequiel, profetizado por Daniel, que se cumpriria 70 anos depois, o regresso da peregrinação, e Deus levantou Neemias, Esdras, Zorobabel para a reconstrução da cidade e do templo. Algumas pessoas haviam perdido a noção da identidade de quem eles eram. Quando nós falamos de culto reformado, nós falamos da nossa identidade. Eu estava hoje em São Gabriel da Cachoeira, cheguei lá sexta-feira, e a igreja está uma bênção. Eles completaram o 17º aniversário, a igreja estava repleta. E eu perguntei para um dos nossos irmãos que congregam, qual foi o sucesso neste ano da igreja ter crescido tanto? Ele disse: a nossa identidade. Nós temos uma identidade que diz que nós somos de Deus, que nós pertencemos ao Senhor, e o culto público não é apenas um evento. O culto público é este encontro de irmãos, e juntos nós adoramos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É um momento muito especial, é um momento de gratidão, e pode ter certeza, você tem motivo para agradecer. Talvez não seja o melhor dia para falar sobre isso, porque ainda dói algumas coisas, algumas lembranças, alguns ressentimentos, e eles tinham tudo para não fazer uma festa dessa, depois de ter passado longos anos de cativeiro, tempo sem culto, e ainda mais de confusão, de discussão, de divergência, de ameaças, de desfavorecimento. Mas agora ele sabe o seguinte: a gratidão é porque a boa mão do Senhor esteve conosco, é porque o Senhor nos protegeu, é porque o Senhor nos guiou, é porque o Senhor é bom, é porque o Senhor cuida de nós. Tem um hino antigo: quantas bênçãos, quantas, conta-as de uma vez. E aí tem uma outra parte do refrão que eu não lembro, mas faz nos lembrar o seguinte: conte as bênçãos de Deus, e você vai ver quanto Deus fez, como o Salmo 103. Que o salmista não estava com um pingo de vontade de louvar ao Senhor, e ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor por todos os seus benefícios. E ele começa a lembrar dos benefícios do Senhor, que é Ele que perdoa todas as vossas iniquidades, que cura todas as vossas enfermidades, é Ele que redime a alma da cova. Começa a lembrar das coisas boas que Deus fez. Deus salvou você, você é de Deus, o Eterno te escolheu antes da fundação do mundo, deu Jesus Cristo, e agora você é uma nova criatura, esperando a volta do Senhor Jesus, está vivendo nesse templo ambulante, nesse templo físico, esperando a manifestação do templo eterno, que o Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eles tiveram motivos de desanimar. Depois deste período de escravatura, de casa queimada, de animais abandonados, agora falar em reconstrução era um grande desafio. Dario chegou a dar uma ordem e disse que poderiam reconstruir, mas não mandou uma cesta básica. Neemias não era construtor, ele era copeiro do rei. Vocês já ouviram aqui esses dias? E ele orou 4 meses para chegar diante do rei em uma oportunidade, e com compaixão pelo povo, pela história, pensar: é hora de recomeçar, é hora de celebrar, é hora de levantar a cabeça, é hora de restaurar os muros, é hora de curar as feridas, é hora de levantar e dizer: Senhor, glória ao teu nome, avante, porque o reino é inabalável, porque ninguém para o povo de Deus. Eu sei que cada hora tem uma ameaça, e tem sempre uma teoria da conspiração, e sempre tem alguém com muitos medos, mas meus irmãos, a nossa pátria é celestial. No mundo tereis, Jesus já tinha avisado,
Então nós temos aflições no mundo, mas a nossa esperança é a glória. Então nós temos motivo para celebrar. Mas perceba que antes do motivo de celebrar, eles se prepararam para celebrar. Parece que Neemias é um entusiasta. Ele vê esta possibilidade e depois de ter preparado todo o povo, o território, ter eliminado os pecados, advertidos, confrontado, trazido arrependimento, Esdras já havia pregado a palavra lá no capítulo 8. Agora ele é animado e grato a Deus porque a boa mão do Senhor esteve com eles. Então ele prepara e busca as pessoas nesse novo significado. Famílias foram escolhidas, foram convidadas, foram chamadas ao resgate da adoração. Os sacerdotes foram chamados ao ministério. Os levitas foram chamados para fazer o trabalho dos levitas. Os jovens foram chamados para tocar trombetas. Todos foram chamados. Este é o momento, vamos adorar a Deus. Algumas pessoas moravam próximo de Jerusalém, mande chamar, é hora de adorar a Deus. Igreja do Senhor Jesus, perceba que também nós estamos em um momento similar, é hora de adorar a Deus. Chame o seu vizinho, chame o seu parente, chame o seu amigo, chame o desconhecido, é hora de adorar a Deus, porque o Senhor Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos motivos para a gratidão. Então ele prepara segundo as Escrituras. Ele não inventou um culto novo. Se você perceber, foi como foi feito no período de Davi. Ele está se referindo a 1 Crônicas capítulo 16, versículos 4 a 7, e a 1 Crônicas capítulo 25, versículo 1 a 45, que ensina como que deveria ser feito o culto. Nós precisamos nos preparar. Isso faz nos lembrar do que Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Eu não sei qual é a sua perspectiva para o futuro, porque se você for acompanhar o que a mídia tem a nos apresentar todos os dias, você vai ficar pessimista e vai ficar com medo do que os teus filhos vão enfrentar. Se você for acompanhar o que aparece na mídia todos os dias, confrontando o Evangelho, é possível que você fique com medo de sair dentro de casa. Mas deixa eu lhe dizer, o futuro é a glória de Deus, e nós esperamos um avivamento, nós esperamos conversão, nós esperamos que o poder de Deus há de se manifestar, e que o Senhor Deus cuidará da igreja, o Senhor Deus cuidará de nós, o Senhor Deus cuidará dos nossos filhos. A nossa fé em Cristo Jesus é pelo que Ele há de fazer. A gratidão é pelo que Ele fez, mas a gratidão é muito mais do que Ele fez, é por quem Ele é. E nós temos que entender quem é o nosso Deus, e Neemias sabia disto. É o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. É motivo de gratidão. É preciso preparar-se para a celebração, e o preparo da celebração é uma busca de santidade. O povo santo de Deus, santificado pelo precioso sangue de Jesus, é chamado para viver uma vida diferente. Nós somos chamados para sermos igreja. Nós não fomos chamados para fazer briga. Nós não fomos chamados para responder a insultos. Nós não fomos chamados para viver buscando algum link de internet para fazer um protesto. Nós fomos chamados para falar com quem resolve, com o Deus soberano, Senhor dos céus e da terra. Mas pode ser que a igreja seja perseguida. Sempre foi. Sempre foi. Perguntaram para um deão do seminário de Recife, acho que é reverendo Leonardo. Disseram: reverendo, é verdade que uma igreja perseguida ora mais? Dizem que ele respondeu: não, uma igreja que ora mais é perseguida. Quando nós buscamos a Deus, você acha que o cão vai ficar batendo palma? Você acha que nós precisamos sabotar o plano do sabotador? Não. Nós temos o Deus que fez os céus e a terra.
que quem não conhece Ele está em trevas, está cego. E você não tem como fazê-lo enxergar a luz, se a própria luz não se manifestar nesse caos do coração e transformá-lo. Porque não há perigo religioso nenhum. O perigo é que nós fiquemos tão preocupados com o perigo e entremos em pânico e não vivamos mais a gratidão com o Senhor. E nós temos motivos de alegria, da unidade da igreja, do corpo de Cristo, da reconstrução, do novo tempo, do que o Senhor Deus há de fazer. Então, na dedicação ou na consagração, é preciso buscar em santidade a volta às Escrituras, numa adoração a Deus. O culto não é um show para agradar o cliente. O culto é a Deus. Eu já falei isso, mas a gente vai ficando, eu já estou bem próximo aí do grupo de prioridades. E a gente esquece, a gente repete de novo, então vocês perdoam. Quando eu era menino, nós éramos em 5 irmãos, depois que nasceu a caçula, quando nós íamos à igreja. Nós chegávamos na igreja, a mamãe levava todo mundo ao banheiro. Mamãe, mas eu não quero banheiro, vá. Porque a hora que a gente entrar para adorar a Deus, ninguém sai. Tome água, meu filho. Não estou com sede. Se não tomar água agora, depois não adianta pedir. Sentava e abraçava 2 de um lado e 3 do outro. Ninguém se mexia. Estamos adorando a Deus, meu filho. Reverência e santo temor. Não importava, a gente sofria bullying na escola. A gente era maltratado por sermos cristãos. Não era fácil. Quem é desta época há de recordar que não era fácil. Mas quando a gente se reunia para adorar, era aquele momento do encontro da noiva com o noivo, e era motivo de alegria, e nós saímos dali renovados pelo poder de Deus. É isso que estamos fazendo aqui, meus irmãos, é isso que estamos fazendo aí. Nós estamos adorando a Deus, e o culto é em reverência ao Senhor, uma volta às Escrituras, em buscar o Senhor. Mas alguém pode dizer, ele inovou, ele consagrou muro. Não há nenhum outro relato na Bíblia que alguém tenha consagrado o muro. O único paralelismo que nós podemos fazer é com as muralhas de Jericó. Mas as muralhas de Jericó, eles marcharam, tocaram, cantaram para as muralhas caírem. Lá eles fizeram isto pelo que Deus iria fazer. Aqui eles estão fazendo, adorando por quem Deus é e pelo que Ele fez. Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã, mas os pentecostais têm razão. Eles sempre dizem, Deus tem um grande plano na sua vida. É verdade. Ele é tão grande que não tem plano pequeno. É a grandeza dele, é o plano dele que faz ser um plano grande. E a grandeza dele me chama ao relacionamento, à comunhão. Então eu não preciso ficar com medo do futuro. No futuro eu vou me encontrar com Jesus. E quando passar os dias da minha existência biológica neste planeta, nós temos por certo que seremos esvaziados de nós mesmos. Deixaremos de existir biologicamente, mas não deixaremos de existir, porque para sempre estaremos com o Senhor até a ressurreição. Novo corpo, novo céu, nova terra. Então nosso investimento maior não deve ser no que nós podemos desfrutar nos próximos 30 anos, mas o que nós vamos viver a eternidade. Então nós podemos buscar a Deus. Então os cantores foram chamados, o muro foi dedicado, também a consagração, os sacerdotes foram purificados, as famílias foram separadas. Temos esse chamado à purificação. O que é ser igreja de Jesus? Há uma igreja evangélica brasileira crescente, politizada, dividida, partida, polarizada
E alguns brigam se são de direita ou se são de esquerda. Todos nós já sabemos disso, nós somos de cima. E se partido fosse bom, não chamaria partido, chamaria juntado. Nós não somos chamados para essa discussão, nós somos chamados para adorar a Deus, porque quando nós adoramos a Deus e oramos, segundo Apocalipse capítulo 8, a oração é apresentada no trono, e é derramada na terra, e há relâmpagos e trovões na terra. O Senhor Deus muda a terra, quando uma igreja muda a direção, a nossa direção é adorar a Deus, é viver os céus na terra, em uma vida de consagração, não apenas de discurso. Há muito discurso e pouca verdade. Se fala demais, se discute demais. Mas e a vida de piedade? E a vida de oração? E a vida de consagração? E a busca com Deus? E o que dá aos pés do Senhor Jesus? E o descansar na graça? Esta fé nos é abalada sempre por causa da nossa ansiedade, porque a ansiedade solapa a fé, porque as duas olham na mesma direção, olha para o futuro. A ansiedade olha para o futuro, tentando empurrar um ônibus pesado para ele chegar mais rápido ao ponto que nós desejamos, mas ele não sai do lugar e nós ficamos cansados empurrando. A fé não. A fé não empurra o monte. A fé crê que o monte sai do lugar, porque há um Deus que nós confiamos nele. Então nós podemos na fé descansar em Deus. Os mutilones, quando os missionários lá chegaram, eles não tinham nenhuma palavra para fé, como algumas aldeias também não têm. Os rupideses estão usando a fé, é o âmago. Os mutilones não tinham uma palavra para fé, mas eles tinham uma reunião cultural anual. A maloca é bem alta, então alguém corajoso subia, amarrava a rede lá em cima, se deita na rede e conta a história. E um cristão, novo convertido, corajoso, subiu, atou a rede e contou a história de Jesus. E ele disse, em outras palavras, que fé era a segurança que aquela rede não cairia, porque ele tinha uma história nova para contar. É esta fé que nós temos. A nossa história que nós temos para contar não é nossa, é do autor e consumador da fé. Portanto, cristão, coragem, levante, é hora de celebrar, é hora de recomeçar, é hora de olhar para o amanhã sem medo e sem pavor das ameaças, e poder olhar e ver o quadro mais sombrio das manifestações de demônios em milhares nos telhados, como dizia Lutero, e cantar: castelo forte é meu Senhor. É no nome dEle, é para a glória dEle, que nós somos chamados à reedificação, num verdadeiro motivo de gratidão, baseado na fidelidade ao Deus e não nas nossas emoções. Afinal, a gratidão nasce no reconhecimento das infinitas e graciosas misericórdias de Deus derramadas sobre nós por meio de Cristo. Nós temos motivo para agradecer a Deus, sim, sempre, no Senhor, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos salvou, da qual aguardamos a redenção do corpo, que a própria natureza tem expectativas. Então esses dois grupos, dois cortejos saem pela cidade, e eles vão marchando e passando nos lugares históricos das lembranças, para trazer à memória quais são os passos. E eles começam na porta do monturo, ou na porta do lixo. É o local do quebrantamento. Não foi assim que você começou a marchar para Deus? Lá na porta do monturo, a sua vida estava um caco. Olha para essa história, se você quer um motivo de gratidão. Veja que foi assim que você começou.
sem perceber na consagração do muro que fala de segurança, que fala de identidade, que fala de reinício, a sua vida começou no monturo. E eles continuaram marchando à porta da fonte, o lugar de se lavar. Foi aí que Deus operou o novo nascimento. Você nasceu da água e do Espírito. Você não vive o monturo. Você passou pelo monturo, mas você nasceu de novo. O Criador te modificou. Não foi geneticamente, foi eternamente. Mudou o nosso coração. Então eles caminharam e foram à fonte das águas. Eles chegaram à porta das águas, depois de se lavar na fonte. Agora tem muitas águas. Meus irmãos, é hora de um avivamento, pelo menos pessoal, no nosso coração, de dizer: Deus, o que eu posso dar de melhor ao Senhor? Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. E o outro grupo começa na Torre dos Fornos, é o local da purificação. Mais uma vez eu vou contar o que já contei. Certa vez eu também visitando o pastor Caio, e ele estava lendo Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eu sentei e disse: lê esse texto, meu filho. Aí eu li. Disse: pegou fogo, né, meu filho? Jogaram os meninos, pegou fogo, né? Não pegou não, pastor. O fogo já estava lá, eles até andaram. Não pegou fogo não. Pegou, meu filho, lê de novo. Aí eu li de novo. Não pegou, meu filho? Não pegou, pastor, não pegou não. Pegou, meu filho, lê de novo. Aí eu li de novo. Pegou fogo onde, pastor? Isso nas amarras. Eram 3 amarrados. Eles andaram livres e tinham um quarto. Falou: sabe o que significa, meu filho? A provação queima as amarras e nós andamos livres com Jesus. É nesta fornalha que todos nós passamos em alguns momentos. E nós ficamos perguntando: Deus, por quê? Às vezes é alguém que espizinha. Às vezes é alguém que dificulta. E nós ficamos com raiva, com vontade de revidar, denunciar. Mas é o Senhor colocando fogo para você passar por cima, conforme Isaías capítulo 43. O Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, nós estamos bem demais. E as ameaças podem matar o corpo, mas não podem tirar a vida eterna. Podem tirar você de algum lugar, mas não podem tirar você da presença de Deus. Então nós vivemos esta alegria desse novo nascimento que nos leva a viver este momento de exultação no muro largo, momento de alegrar no Senhor. Você já percebeu que quando a gente está passando a provação, parece assim: meu Deus, isso não acaba nunca. E de repente passa, você nem percebe. O pastor Jeremias diz que Deus de vez em quando nos dá uma folga. E ele baseia em Salmo 118. Me deu uma folga, Senhor. De repente Deus dá uma folga. E você pode exultar a Deus. E aí então eles foram na porta de Efraim, que era o lugar onde se apresentavam os frutos. Aí estamos, temos que produzir fruto do Espírito, sermos bons discipuladores de Cristo. Aí eles foram à porta velha, as experiências, conta as coisas de Deus. Nós aprendemos com a tribulação, segundo Tiago capítulo 1, ela nos fortalece a fé. E vem a porta dos peixes, vem a porta da pescaria, do aumento, do crescimento da igreja. E foram à torre de Ananel, que era o lugar da graça e da misericórdia. A misericórdia é aquilo que você merece e não recebe, e a graça é o que você não merece e recebe. Um pastor contando sobre isso, ele disse que é mais ou menos assim. Ele precisava lavar o carro estava sujo, e o menininho dele disse: pai, eu vou te ajudar. Na verdade o menino só atrapalhou. O menino não sabe lavar carro, deixava tudo mal feito. Ele reparou o que o menino fez, mas estava tão feliz. O filho estava junto. Quando terminou, o menino disse: pai, quanto você vai me pagar? Aí ele disse que ficou tão alegre, dá um dinheiro para o filho. Nosso relacionamento com Deus é assim. Às vezes a gente até atrapalha, mas Ele ainda nos abençoa. Graça e misericórdia. Nós podemos
chegar diante do Senhor e perceber a graça e a misericórdia do Senhor se multiplica a torre do 100 por 1. O melhor investimento é no reino de Deus, 100 por 1, até 100 por 1. Versículo 39, e foi à porta do gado, e chegaram à porta da guarda. A porta do gado é porque o rebanho é de Deus, a igreja é de Jesus, o povo é de Deus. Ninguém tem igreja aqui na terra, a não ser que tenha a mão furada. A igreja pertence ao Senhor Jesus, e a última porta antes de chegar no templo é a porta da guarda, ou seja, a porta da revista. É a ideia militar, é chegar e passa a vistoria, e o comandante olha e diz: coturno desamarrado, olha a postura, olha esse botão. Nós chegamos agora e vamos chegar ao templo, e nós passamos na porta da revista, nós chegamos na porta da guarda, e o Senhor Jesus olha para você, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não teme no que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Mas alguém pode ler este versículo e dizer: pastor, eu não vou conseguir. Eu também não. O que eu faço então com esse versículo? Aprovado é dóquimo, é na medida, é para você não tentar ser mais do que quem você é e nem menos do que você é. Se você é um soldado, vista a roupa de soldado e se alegre em ser soldado. Se você é sargento, vista como um sargento. Se vista da autoridade do Senhor, sem querer ser outra pessoa, sem querer impressionar ninguém, sem querer desenvolver a personalidade superior, sem querer se aparecer, sem querer os aplausos. Seja você diante de Deus, se apresente na porta da guarda e diga: Senhor, eu me rendo, eu vou adorar ao Senhor, e vou adorar ao Senhor em espírito e em verdade, numa dedicação desse projeto de gratidão, que não é só de Neemias, é um chamado para todos nós que estamos na peregrinação, e passamos por escárnios, e passamos por ameaças, e de vez em quando o medo tenta tomar conta do nosso coração. Nós somos chamados a chegar diante do Senhor em gratidão, porque havia ruínas na vida, havia ruínas na história, havia ameaças por todos os lados, mas agora há esperança, há restauração, há graça, há avivamento, há poder, há vida em Cristo Jesus. Podemos recomeçar, devemos recomeçar. A restauração pertence ao Senhor, ela é do Senhor. Os sacerdotes precisavam reiniciar, os músicos precisavam reiniciar, todos precisavam reiniciar e consagrar tudo ao Senhor, porque tudo foi o Senhor. Meus irmãos, quando nós entendemos que somos chamados para a adoração, e quando nós nos consagramos a Deus, Deus nos alegra. Você não veio aqui para elogiar Deus, para deixar Deus alegre. Ele é alegre, Ele tem um humor fantástico. Ele vê o ímpio se levantar e rir. Deus não se sente ameaçado. Mas quando você vem adorar a Deus, você chega aqui às vezes quebrado, triste, e quando começa a cantar, parece que você sai da terra e está diante do Senhor, e quando termina o culto, parece que os teus problemas ficaram tudo ao pé da cruz, e você pode enfrentar a segunda-feira com coragem. Quando nós nos consagramos à oração, Deus nos alegra. Quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, no Espírito Santo e na verdade das Escrituras, e não nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, quando nós adoramos a Deus pelo que Ele, quem Ele é, como Ele é, e a glória do Senhor Deus, então há uma interação desta alegria, da qual nós desfrutamos como povo de Deus, e ela é contagiante. Nós chegamos em casa,
e reunimos os filhos e queremos contar as bênçãos do Senhor. Nós vamos no carro contando quanto Deus é bom. Mas quando nós não nos alegramos no Senhor, nós vamos falando mal do irmão, da roupa da irmã, do culto, do sol. Nós achamos defeito em tudo, porque não sentimos a alegria da adoração. Mas quando temos a alegria da adoração, nós não ficamos olhando defeito em ninguém. Nós não queremos mudar a vida dos outros. Nós não confrontamos ninguém. Nós não queremos que ninguém seja humilhado, porque nós temos a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo unido, é um povo grato, é um povo cheio do Espírito Santo. Então esta igreja é contagiada pelo Senhor, os ministros são preparados pelo Senhor, o povo está dedicando-se ao Senhor, a consagração é ao Senhor, e tudo nós entregamos ao Senhor, tudo nós rendemos ao Senhor, porque nós entendemos que digno é o Senhor Deus de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo domínio, pelos séculos dos séculos. E como está em Apocalipse capítulo 4, nós chegamos com a coroa diante do Senhor, junto com os 24 anciãos, que representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, e colocamos a coroa no chão, e prostramos-nos diante dele, porque a coroa é dele, porque a honra é dele, porque a glória é dele, porque a sabedoria lhe pertence, porque a riqueza é dele, porque tudo é dele, e porque nós somos dele, os nossos filhos são dele, a nossa história é dele, o nosso trabalho é dele, o nosso sonho é dele, as nossas fantasias pertencem ao Senhor, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Então nós esvaziamos de nós mesmos. Nós precisamos entender um cristianismo que nos leve à compreensão de que a grandeza está em esvaziar de nós mesmos e não nos encher de nós mesmos. De uma posição cristã, que não é uma luta midiática de fazer transformação por um agrupamento político, é muito mais do que isto. Há muito mais poder em uma oração sincera de uma velhinha que está orando, do que uma marcha de uma multidão brigando com as pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, poderes, dominadores desse mundo tenebroso. Ah, meus irmãos, é hora de se alegrar, é hora de celebrar, é hora de apresentar a Deus a nossa gratidão. Nós não temos tempo para perder com bobagem, com brigas, com discussões. Nós temos uma causa melhor. Nós temos algo melhor a fazer. E aí eu concluo. Aqui nós estamos diante do Senhor. Graças a Deus, nós ouvimos louvores. Vocês perceberam a presença do Senhor Jesus? Vocês perceberam que quem estava cantando estava chorando? Vocês perceberam que quem estava ali fazendo o trabalho, como chama? De Libras, estava chorando? O mover do Espírito Santo. E nós agora ouvimos a palavra de Deus e nós vamos para casa. E se nós não tomarmos cuidado, esqueceremos antes de chegar em casa de um culto tão abençoado. O que nós vamos fazer com isso, meus irmãos? Nós temos coisa muito mais importante a fazer: adorar a Deus e apresentar-se a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim para ser bênção na vida do outro. Me ensina a amar, a perdoar, a viver livre, a uma adoração sincera, sem hipocrisia, sem falsidade religiosa, numa compreensão que eu não preciso ter razão, eu preciso ter paz, porque a paz é o hábito de todo cristão. Eu não preciso estar certo, quem está certo é Jesus. Se alguém quiser ficar com a razão, eu fico com Jesus, porque Jesus é a minha razão, é a razão de viver. Nós precisamos voltarmos ao primeiro amor, aquele amor quase infantil, de olhar nas Escrituras e ser aquebrantado por Deus, daquele amor de olhar: Deus, eu amo você.
daquela comunhão profunda com o Evangelho, porque nós corremos riscos. Os alunos teólogos que eu tenho o privilégio de compartilhar na escola bíblica dominical, eu tenho repetido isto: não adianta só encher a cabeça, se o coração não estiver cheio de compaixão, se a nossa teologia não levar a uma prática, se ela não for o verbo encarnado, se ela não nos levar a pregar a palavra de Deus para o perdido, é uma teologia perdida. Não se engane, a religião dos homens pode nos afastar de Deus, porque a verdadeira religião de Deus nos aproxima um dos outros e juntos nós adoramos a Deus, se importando com o próximo. O que você vai fazer? Você pode ir para casa, reunir e pensar comer um hambúrguer, mas você pode dobrar o joelho no chão e dizer: Deus, eu tenho muito mais do que isto. Eu tenho o meu coração para consagrar-se a Ti, a minha família, porque ainda que o mundo está tornando cada vez mais mundo, a igreja tem que ser cada vez mais igreja. Ainda que o mundo está cada vez mais triste, é na igreja que nós somos ainda mais felizes. Ainda que as pessoas estão reclamando de tudo, é na adoração que nós somos gratos a Deus, porque essa é uma contracultura, e não é uma contracultura de guerra, é uma guerra que nos leva a uma contracultura de uma mudança de uma cultura das Escrituras. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Feche os teus olhos, fale com o Criador, aquele que um dia falou com você, aquele que um dia a palavra não só sussurrou como um cisto, mas ela beliscou a sua alma e te transformou em uma nova pessoa, uma nova criatura, que aplicou o novo nascimento, aquele que operou em você com grande e potente amor. Se renda a Ele, não fique arrastando uma mala de sentimentos e ressentimentos, de dores. Deixa essa mala aos pés da cruz e diga: Senhor Jesus, aqui estou para Te adorar em espírito e em verdade. Receba esta alegria da adoração. Quede-se aos pés do Senhor Jesus, porque o que está nos reservado é infinitamente melhor. Eterno Deus, aqui nós estamos nesta reunião, somos os Teus filhos, homens e mulheres, jovens e crianças, senhores e senhoras, senhoritas. Estamos aqui, Senhor, para dizer que viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui para Te glorificar. Sonda-nos, esquadrinha-nos, vê se há em mim algum caminho mau e me conduza ao caminho eterno. Senhor, não permita que fiquemos paralisados com o medo e com as ameaças, e com a dor, e com a lembrança da dor, e com o perpetuar da culpa. Não permita que desejemos a vingança, não permita, Senhor Deus, que nós demos a paga, porque Cristo Jesus já pagou e nós não precisamos mais exigir nenhuma paga. Nós queremos nos render e viver um cristianismo verdadeiro, latente, cheio de amor, de graça, de perdão, de verdade, de relacionamento saudável. Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos. Senhor Deus, aplica a Tua palavra no nosso coração e dá-nos um avivamento em nome de Jesus. Derrama graça dos céus numa onda de graça, de um fogo que arde o nosso coração a uma vida de santidade, como fogo na sarça ardente, em nome de Jesus. Se veio alguém aqui, Senhor, emocionalmente doente, opera que saia daqui curado em nome de Jesus. Fisicamente doente, saia curado em nome de Jesus. Perturbado, saia liberto em nome de Jesus. Aquele que veio sem ter uma casa, agora, Senhor, tem uma casa para adorar o Teu nome.
Aquele que não tem família, tem uma família, porque nós somos igreja, nós somos povo de Deus. Há esperança, Senhor, e que o Senhor aplique a Tua palavra em nosso coração, e nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Fiquemos em pé, que o Senhor nos abençoe, que seja uma semana de esperança, de fé, de alegria, 21 dias de oração. Ore pelos nossos pastores, pelo conselho da igreja, ore pelos jovens, ore para que a palavra de Deus seja pregada com intrepidez, ore pelo pastor Ricardo e sua família, pastor José João, sua família, nosso querido pastor Francisco. Oremos, que seja uma semana de transformação e graça, e que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre sua vida, sua família, a igreja de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Aleluia.